Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. O que nós queremos falar, irmãos, uma coisa pode parecer simples, mas não é tão simples. É a questão de salvação ou perdição? Também não. É só exercício de compreendermos melhor, meu irmão Israel, aquilo que a Escritura diz. Que a tendência nossa é sempre colocar o nosso jeito de entender, mas existe algo nas Escrituras que pode ser mais completo. Paulo mesmo disse que aquele que acha que sabe alguma coisa, ainda não sabe como convém. Então nós ainda nunca atingimos a plenitude do conhecimento de alguns assuntos, sempre tem algo. E nós queremos falar sobre o dom da língua estranha, ou variedade de línguas. É isso que nós queremos falar. Entenderam? Para a gente desenvolver mais coisa. E temos o mesmo entendimento, ou pelo menos mais completo ou correto. Muito bem, vamos começar a conversar sobre variedade de línguas ou língua estranha. O português é perigoso, irmão. Qualquer língua é perigosa, que uma mesma palavra pode ter sentidos diversos. Língua estranha, alguém pode colocar isso aí pejorativamente como algo ruim, língua estranha. Mas se é uma língua que eu não conheço, é simplesmente não conheço, é estranha para mim. E outra expressão bíblica é variedade de línguas. Então tem duas palavras, língua estranha, variedade de línguas, que a gente precisa entender melhor isso. Tudo bem? Bom, a língua, não língua física, mas a expressão que leva ao entendimento das pessoas. E vou colocar em termos de som. Porque em termos de dons espirituais, existe a manifestação do som. Todo mundo concorda comigo? Sim? Eu nunca vi alguém falar no aspecto de escrever, língua estranha. Eu nunca vi isso. Mas falar, sim, em variedade de línguas, em uma língua que para nós é desconhecida, não reconhecida, estranha, sem colocar negativamente. Muito bem. Deus já fez isso, Deus nos deu a voz.
e falando nós, pronto, as pessoas ouvem com o ouvido. E como é que nós entendemos um ao outro? É um exercício de ouvir sons que significam alguma coisa. Para isso as crianças, atentos aos pais, em especial as mães, que ficam mais tempo com as crianças, vão aprender a ouvir um som e entender o que significa aquele som. Se eu tiver 10 filhos, vamos supor que minha esposa gerou 10 filhos de uma vez só, todos eles vão falar português? Não, depende de onde eu vou ensinar eles. Se eu pegar um filho desses 10, colocar na Inglaterra, ele vai aprender a falar, ouvir, falar, entender. Que língua? Inglês. O outro irmãozinho, gêmeo dele, um segundo, eu ponho na França, ele vai aprender a falar, ouvir, entender francês. Porque é gêmeo, vai ter que falar a mesma língua do outro? Não, vai falar aquilo que aprende a ouvir e entender. É como um som que é codificado e nós vamos entender. Cátedra, microfone, caixa de som, piso, granito, lâmpada. Essa lâmpada não é fosforescente, é LED. Então a gente vai aumentando as palavras e tendo mais qualificações. E Deus já fez isso. E tem poder para confundir. Como confundiu lá em Babel. Todo mundo falando a mesma língua, todo mundo se entendendo, e Deus entrou e fez eles começarem a não compreenderem uns aos outros. Então alguém falava uma palavra, é um som, mas eu não estou entendendo mais o que significa isso. E pronto, houve dispersão. Porque houve uma mudança ou confusão de línguas. Alguém começou a falar uma língua diferente, ou representar coisas diferentes, Ali é banco. Vai ver que outro chamou de cadeira de madeira comprida. Pronto, o outro não entendeu. Esse negócio de cadeira de madeira comprida, eu não sei o que é. Vai para lá com você. Eu só entendo que é banco. Uma coisa simples, Deus confundiu, pronto, e cada um foi se afastando um dos outros. Deus tem esse poder de confundir. E tem coisas e coisas que a gente nem imagina sobre essa comunicação através do som ou da escrita. Aí temos Daniel no seu livro, capítulo 5, quando vem uma mão e escreve na parede Menemene, Tekel, Fassi. Estou falando porque já estou adiantado no capítulo 5. Mas quando a mão escreveu, ninguém entendeu a leitura. Então era uma linguagem escrita que ninguém entendia. E ali estavam reunidos em Babilônia, centenas, líderes, milhares, de todas as regiões da terra. Então vamos dizer assim, de todas as línguas e povos e culturas, tribos que existiam no Império Caldeu, mas nenhum entendeu aquilo. E vem Daniel, olha e já entende. Dom de Deus que ele recebeu lá no capítulo 1 de Daniel. E ele traduz aquele escrito em voz. Mene, mene, tekel, fassi. O som não está lá. Lá está a letra. O som, Daniel falou.
Mesmo assim ninguém entendeu. Ele teve que interpretar, dar o significado desses sons, né? Fosse medido, foste pesado, foste achado em falta, acabou o teu reino, foi dado aos medos e persas. Aí vem a interpretação completa. Aí Daniel entrou não com escrita, mas com a voz, falando, interpretando uma língua que era desconhecida. Pode ser que cada um de nós aqui, se pegasse um texto escrito em espanhol, a gente ia ousar ler, né? É o portunhol, né? Seria meio... Alguém que já teve alguma experiência com inglês, se tivesse um texto em inglês, ele ia ver e ia tentar arranhar qualquer coisa, né? iFood ou iFood, me ajuda aí. Shopping, que mais? Black, né? Friday, ou sei lá. A gente vai arranhando. Se entende bem, bem. Se não entende, não entende. Mas pelo menos ousou ler, porque já ficou um pouco, vamos dizer assim, acostumado, familiarizado com essa língua. Mas põe aí uma escrita chinesa. Põe aí uma escrita coreana. Quem consegue ler? Eu creio que dos irmãos aqui ninguém, né? Ninguém. Então é uma forma de comunicação, escrita ou falada. E no nosso assunto bíblico é falada. Né? Falarão novas línguas, variedades de línguas, línguas diferentes, línguas estranhas. Tudo bem? Tudo bem. Agora, quando é que temos na palavra de Deus falando sobre esse dom de falar em línguas? Está em Marcos 16, verso 17. Querendo folhear, é só folhear a Bíblia. Lá no final do ministério, quando Jesus está indo embora para o céu, isso se deu lá no Monte das Oliveiras, Jesus disse: e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, falarão novas línguas, e outros dons mais. É uma das vezes em que Jesus fala de que haveria esse dom dado, sinais seguindo aos que creem, falarão novas línguas. Como seria isso? Haveria curso na igreja lá de Jerusalém para falar outras línguas? O grego, né? O latim, que é o Império Romano, ou a língua dos medos e persas, ou não sei. Falarão novas línguas. Por enquanto está começando a chegar a informação, até nós chegarmos em Atos. Sim, Atos capítulo 2, quando a Escritura fala Jesus dando ordens aos discípulos para permanecer em Jerusalém. Se bem que poderíamos ter ler um pouquinho antes, né, irmãos? Quando estamos no capítulo 1, verso 8, é conhecido dos irmãos, Jesus dizendo: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, Jesus manda que eles fiquem em Jerusalém. Para que mesmo? Me ajudem? Para quê? Para receber virtude do Espírito Santo. Virtude do Espírito Santo.
Então os discípulos vão ficar em Jerusalém, esperando receber a virtude. Aí no capítulo 2, sim, de Atos, verso 2, vai dizer, eu vou ler o verso 1 também. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E o verso 3 já, e foram vistas por eles línguas repartidas com que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Eles estavam reunidos, ainda naquele cenáculo, naquele salão, escondidos, fechadinhos, discretos, quietos, com medo dos judeus, e de repente, vento, barulho de vento. Então observe, som de vento. Mas eu acho que não mexeu com a cortina não, porque não era vento físico, era vento espiritual. O Espírito de Deus também é representado pelo vento, brisa, né? Precisamos ter isso. Névoa. Então, primeiro, um som de vento que encheu toda a casa. Verso 3: e foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. O que é essa língua de fogo aqui, irmãos? Tem gente que pensa que é língua, até fica na ideia de ser isso, mas o sentido é labaredas de fogo. Não é língua em termos de um membro do corpo humano, não. É labaredas de fogo, que a gente chama de língua de fogo também. Mas é labaredas de fogo. Todos viram, ouviram o som, viram as labaredas que pousaram sobre cada um deles, uma labareda de fogo. O verso 4: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Pronto. Então, nesse dia, que é o dia de Pentecoste, o Espírito Santo se manifesta nitidamente na forma de som, vento, e na forma visível de labaredas de fogo, que foi sobre cada um, e pronto, virtude do Espírito Santo. E qual a virtude do Espírito Santo que se evidenciou? Todos passaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Quem estava ali? Pedro, Tiago, João. Quem mais? Mais alguns. Mateus. André. Aí o que aconteceu? Que cada um deles começou a falar em línguas. Começaram a falar em outras línguas. Que línguas? Nós vamos entender que línguas eles falavam conforme o Espírito de Deus dava, quando mais à frente, no verso 11, por exemplo, se diz: e cretenses e árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Agora, quem é que estava ouvindo isso? Podemos ler desde o verso 7 para estender a compreensão. Todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros:
pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Ou seja, em que língua Pedro, Tiago, João, André e outros mais falavam? Que línguas? Aí veio o verso 9: partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, e Egito, Líbia, Cirene e forasteiros, tanto judeus como prosélitos. 11. Cretenses e árabes. Nós ouvimos eles falar, que língua? A nossa língua. Ou seja, Pedro, Tiago e João falavam a língua dos povos que estavam ali, e que para aqueles que eram desses povos, eles entendiam. Então vamos imaginar, Pedro falava uma língua que era medo-persa, os medo-persas entendiam. O João já falava uma língua lá da Europa, da região da Macedônia, e os macedônios entendiam. E o Tiago? Tiago pescador, de pescador ficou poliglota agora, no sentido que falava uma nova língua. Qual a língua? Vamos imaginar, lá do Ponto. Eles não falavam uma língua estranha, difícil, irreconhecível, não. Eles falavam uma língua que para eles era desconhecida. E de repente tem capacidade pelo Espírito de falar uma língua diferente. Que língua? Uma desses povos. Seria como nosso irmão Joni falar em alemão, nosso irmão José Ribeiro fala no japonês. Nunca foi no Japão, nem sabe uma palavra de japonês direito, e está falando de japonês. E o irmão Mário está falando árabe, como virtude ou dom que o Espírito Santo concedeu a cada um como quis. Então, quem falar japonês vai entender o que o irmão José Ribeiro está falando. Os outros não vão entender nada, porque não entendem japonês. Irmão Joninho, eu falei que você conhece qual língua mesmo? Alemão? Pois é, quem é alemão vai entender o Joninho falando. Por virtude do Espírito Santo, porque eles entendem o alemão. O irmão Joninho não está falando uma língua estranha, difícil, não existente, não. Falando uma língua comum. De algum povo alemão. Estão me entendendo? Então, quando fala língua estranha, não é uma língua que não existe, não. É uma língua que é estranha para quem fala, porque nunca falou e está falando. Estão me compreendendo aqui? Então, quando alguém fala em língua estranha, mas está falando uma língua, sei lá qual. Nosso irmão Sival, ele fala muito me ajuda aí, em espanhol, e fala muito em japonês, não sei, coreano, não sei. Que língua que ele fala, irmão? Sabe? Alemão, ele falou alemão, né, também, né? Mas não é sempre que está falando alemão, não. Olha, eu acho que ele... Sim! Então, ele fala alemão, muito alemão, mas não fala só alemão. Ou seja, variedade de línguas. Agora, não quer dizer que ele está falando uma língua inexistente, não. Está falando uma língua de um povo que existe. Ainda que Deus também pode dar uma língua que não existe. Não faz diferença para mim. O importante é variedade de línguas. Só uma cuidado. Quem fala não entende. Irmão Francisco, compreendeu o que eu falei agora? Alguém pelo dom de Deus fala alemão,
fala, né, japonês, fala árabe, mas quem está falando essa língua, ele mesmo não entende, porque lhe é dado a virtude de falar pelo Espírito de Deus uma língua que outro aí pode entender, mas ele mesmo não entende. Hein? Alguém para me ajudar aqui na frente? E a irmã Regina, você quer dizer esposa do nosso irmão Moisés de Oliveira? Pois é. Agora vai lá perguntar para ela o que ela falou, ou pede para ela repetir. Ela não sabe, porque foi algo do Espírito de Deus no momento. E aqui em Atos dos Apóstolos aconteceu isso. Tinha cerca de 120 irmãos no cenáculo e receberam dons, ou a virtude do Espírito Santo, que ficou evidente, um milagre, um sinal extraordinário, quando cada um falava a língua que o Espírito de Deus dava, mas tinha um povo ali que entendia. Então quem era lá do lado da Alemanha, chegou perto do irmão Johnny. Quem era do Japão, correu para perto do irmão José Ribeiro. E quem era árabe da região lá, já correu perto do irmão Mário, porque ele está falando nossa língua. Aí pronto, muitos foram assistidos, falando Deus diretamente com eles, na língua deles, usando pescadores da Galileia. E eles mesmos estranharam, esse povo aí não tem estudo, é tudo lá da roça ou da pescaria do mar da Galileia, só sabe falar com a língua de lá. Mas agora falando outras línguas, pelo poder, virtude do Espírito Santo. Só coloco, língua conhecida, não era estranha. Estranha foi por quem falava, ele mesmo não entendia. Ele mesmo não entendia. Agora observe, nada estranho, ainda que Deus possa falar uma língua que nem existe, Deus construiu na hora ali. E alguém vai entender por virtude do Espírito de Deus também, porque vai entender uma língua que nunca ouviu nem sabe, mas Deus está falando, está falando. Muito bem, irmãos. Isso se repete lá no capítulo 10 de Atos, quando Pedro, pelo Espírito de Deus, é mandado falar, pregar para Cornélio. Pedro não aceitaria ir se Deus não mostrasse numa visão de que ele tinha que atender, ainda que fosse como animais, figura, animais impuros, ele tinha que atender. Então ele percebeu, entendeu a mensagem, ainda que sejam gentios, ainda que sejam impuros, Deus está me mandando falar com eles. E Pedro vai lá em Cesareia e vai pregar para aquela turma lá, para Cornélio e seus parentes e seus amigos. Olha, gente totalmente estranha da religiosidade judaica. Verso 44, capítulo 10. E dizendo Pedro ainda essas palavras, ou seja, pregando na língua conhecida lá, não foi por virtude do Espírito Santo não. Caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, os israelitas, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se
de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Pronto. Aí, mais algo admirável: gentios sendo batizados com o Espírito Santo, recebendo o Espírito Santo, dons do Espírito Santo, e isso aí manifesto em duas evidências: falar em variedade de línguas ou línguas estranhas, e que mais? E glorificar a Deus. E glorificar a Deus. E vamos avançando em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. O apóstolo Paulo andava pregando o evangelho por toda a Ásia. Capítulo 19 de Atos. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, passando por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Uma pergunta simples. Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? Na nossa linguagem de hoje, depois de aceitar a fé, vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Falei mais simples, mais conhecido? Mas o verso 2 continua. E eles disseram, leia comigo, o que eles disseram? Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Ai, 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 essa palavra está muito forte e estranha. O verso 3, volto depois no 2. Perguntou-lhes então, Paulo pergunta para ele: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Qual é o batismo de João? Água. Agora volto lá atrás. Eles não sabiam que existia Espírito Santo? Sim ou não? Aqui a tradução pode ter ficado um pouco difícil. Nós não sabemos que haja Espírito Santo. Que é isso? Ainda mais para judeu. Ainda mais ensinado por João Batista. Judeu sabe que tem Espírito Santo desde Gênesis. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Todos os profetas, e veio o Espírito de Deus sobre o profeta. Escolham aí qualquer um deles. Então, falar de Espírito Santo, vocês sabiam que existia Espírito Santo. Então, a palavra melhor seria: nós não temos sabido que o Espírito Santo é dado, ou que se pode ser batizado no Espírito Santo. Então, nós estamos falando agora numa linguagem mais fácil e conhecida a nós. Nosso irmão Juan, entendeu essa parte? A Simão me ajuda. Pronto. Porque o próprio João Batista disse: eu vos batizo com água, mas virá alguém que vos batizará com o Espírito Santo. A não ser que esse aqui faltava essa reunião, né? Faltava essa aula de João Batista. Aí faltou esse conhecimento que o Espírito Santo é dado, que o Espírito Santo, assim como água, nele podemos ser mergulhados. Mas quem faz isso? Quem é que faz isso? Quem é que batiza com o Espírito Santo? Só Jesus. Paulo batizou com o Espírito Santo? Não, ele ora. Quando ele teve a resposta: então vocês não foram batizados. Então vamos orar para que Deus, na sua misericórdia, ou Jesus, mergulhe vocês no Espírito Santo, assim como gente fisicamente mergulha na água. Muito bem.
verso, me ajuda aí, 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas, e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Falaram em línguas. Qual outra expressão? Profetizavam. E lá com o Cornélio, falava em línguas e magnificavam a Deus. Muito bem. E assim estamos vendo a virtude do Espírito Santo, dom do Espírito Santo, em várias ocorrências. E o destaque de todas é: o Espírito Santo é dado, os fiéis a Deus recebem a virtude do Espírito Santo, e por enquanto ficou notório que falavam em variedade de línguas e profetizavam, ou seja, pregavam, anunciavam, publicavam o Evangelho ou as verdades de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Tudo bem até agora? Aqui está o modo de ver assembleiano. Vocês entenderam o que eu falei? Na Assembleia de Deus, por causa desses eventos, se tem a ideia e se coloca como norma de que, quando alguém é batizado com o Espírito Santo, o primeiro dom que vem, número 1, variedade de línguas. Falar em línguas estranhas. E dentro da Assembleia de Deus ficou essa ideia. Mas desses eventos todos, nós ouviram falar que todos falaram unicamente em línguas estranhas? O destaque é esse. A Assembleia de Deus assumiu isso. E aqui, sendo assembleiano, eu vou dizer: houve uma ideia baseada, uma normatização até para ensino doutrinário, como que tem que receber o batismo com o Espírito Santo falando em línguas. Se não falar em línguas, não é batizado com o Espírito Santo. Mas eu quero mostrar para os irmãos que não é isso, porque aqui não está falando que primeiro tem que ser batismo com o Espírito Santo falando em línguas, depois vem outras coisas. Não. A evidência, sim, não posso negar, é que houve a virtude manifesta de falar em variedade de línguas, línguas estranhas, em outras línguas. Agora, irmãos, é que tem o X da questão. Se isso são fatos, depois em Coríntios capítulo 12 começa o ensino. Agora é o ensino, não fatos que me fazem concluir o que eu entendo e tomo como uma verdade. Qual é o ensino? Aí não coube a Pedro, Tiago, João, nem ninguém ensinar isso. Coube a quem? A Paulo. Paulo é que vai detalhar e ensinar. Capítulo 12. E como é que ele começa lá no capítulo 12? Desde o verso 1. Acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Palavra forte também, que nem a língua estranha. Aqui não quer dizer que não está chamando o pessoal de ignorante. Não, está chamando as pessoas
como pessoas que desconhecem, colocando a palavra mais suavezinha do português. Então seria assim, acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que vocês desconheçam ou estejam sem entendimento, ou que vocês ignorem com mais clareza as coisas. Verso 2: vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. O ídolo não faz nada e não dá dom de nada. O ídolo é mudo, não fala nada e não pode fazer nada em favor das pessoas nesse termo. Se vier algum mudo, vai continuar mudo. E se falava só português, vai continuar falando só português. Não tem poder para nada, porque não é nada. Mas as coisas de Deus são verdade, virtude, poder. Aí sim, o Deus verdadeiro, dinâmico, vivo, pode dar capacidades diferentes que não tínhamos naturalmente. E é quando então ele vai falar desta forma: portanto vos quero fazer compreender, verso 3, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Verso 4, leia comigo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. É o mesmo Deus atuando. Assim como o fôlego de Deus bateu naquele boneco de barro e fez aparecer o Adão, vivo, totalmente vivo, né? Olhando, escutando, talvez já falando, e já se levantando, e já andando, e já gesticulando, sei lá mais o quê. O Espírito de Deus pode dar diversidade de dons. Aí sim, o verso 8, falando das virtudes, capacidades, dons que o Espírito de Deus dá. Verso 8. Eu vou ler o 7 antes. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro os dons ou o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, quantos são os dons? A virtude do Espírito Santo se manifesta em quantas variedades de capacidades ou dons? Vários dons. Agora, por favor, irmão, por favor, desses dons colocados aqui, né, desde o verso 8, qual é o mais notório? Responda para mim. Estou esperando. Eles vão participar. É o dom da sabedoria. Veio o Espírito Santo sobre o irmão Jefferson. Eu já vi o irmão Jefferson sábio. Está até uma luzinha diferente. Acho que é mais ou menos verde ali. Perdoa brincar assim. Não, irmão. Eu não sei que ele tem o dom da sabedoria se primeiramente ele não abrir a boca e falar. E eu, opa, sabedoria.
falando português mesmo. Irmão Wilker, você tem um dom de curar. Mas como é que eu vou saber que você tem um dom de curar? Se você começar a passar a mão aí na cabeça dos irmãos, impondo a mão, orando, e cada um deles que tinha uma enfermidade vai ser curado. Irmão, o Wilker é lá de Cunha, ele tem o dom da cura. Então o dom mais evidente, irmãos, de tantos dons que Deus pode ter dado àqueles 120 irmãos no cenáculo, o dom mais evidente é da fala em línguas estranhas. Eu estou ouvindo. Agora, dom de curar, sabedoria, ciência, não sei lá mais o que, discernimento de espírito e não sei o que lá mais, eu não sei, porque não houve algo evidente. Por favor, entenderam isso? Entenderam? Mas daqueles 120 ali, o Espírito Santo repartiu para cada um ou mais dons. Não foi todo mundo recebendo língua estranha. Ali devia ter sabedoria, me ajuda? Ciência, dons de curar, discernimento de espírito, interpretação das línguas e todos os dons. Mas não dá para eu saber. Enquanto irmão Jefferson discorrer no assunto, eu vejo, tem sabedoria. Irmão Wilker impondo as mãos sobre os enfermos e os enfermos sendo curados. E manifesta ali uma coisa esquisita, vai lá o irmão Mário e repreende, isso não é de Deus. Ele tem um dom de discernimento de espírito. E Giovanni, qual o dom que você tem, Giovanni? Só vou saber quando você começar a desenvolver, despertar o dom que Deus te deu, se Deus te deu o dom. Não tão evidente como falar em variedade de línguas. Irmãos, estão percebendo bem? Estão me compreendendo, irmão? Que eu quero estar fazendo isso. Que irmãos compreendam melhor estas coisas. Porque na Assembleia de Deus fomos ensinados de uma forma, perdoe, viu? Limitada. Achando que o dom primário e único primeiro que tem que receber, que Deus dá, é o de falar línguas. Não é. Paulo agora coloca em ordem. E colocando ele em ordem, vamos para outro verso também. Quando? Já li o verso 10? Me ajuda. Vamos ler. Se lermos de novo esses versos 8, porque a um, pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Leia a palavra seguinte. E a outro. Não quer dizer que todos vão receber o mesmo dom. O Senhor está repartindo. Irmão Jefferson um, irmão Wilker outro, irmão Alexandre Góes outro, irmão Joni outro, irmão Camargo, Vanderlei Camargo outro, e a esposa do irmão Giovanni, e irmã Gislene, e irmã Sandra, né? Aí eu vou acabar errando algum nome por aqui. Cada um recebendo outro dom. Entenderam isso? Outro. A um dom, a outro dom. Mas a Assembleia de Deus colocou todos na obrigação de receberem o dom de falar em línguas. Bom, é lógico. No meio da Assembleia de Deus, Deus tem misericórdia de nós, da nossa, vamos dizer assim, forma de entender. E quando vai batizar alguém com o Espírito Santo, para falar que batizou mesmo, ele vai ter que falar a língua. Perdoe dizer isto. Mas nós temos entre nós o irmão Jair Castilho, que conhece, todos os irmãos conhecem. Ele não está aqui agora. É uma pessoa abençoada, irmãos. Sempre abençoado, com muitos dons. Mas não falava línguas.
Aí os irmãos obreiros da época passada aí, irmão Jair Castilho, precisava fazer ele ser presbítero, ele ensina muito bem, canta muito bem, uma graça, é unção, mas não fala língua. A gente não pode colocar ele como presbítero. Para mim, como eu estou falando com os irmãos, a Assembleia de Deus limitando ou definindo o Espírito de Deus, como é que ele tem que agir. Pronto, aí não separavam ele para presbítero. Agora, graças a Deus, já é pastor. Mas houve um momento que ele também estava ansioso com Deus. Deus, eu não falo língua, eu não sou batizado com o Espírito Santo. Ele achava que não era. Para mim ele era, porque a graça que estava sobre ele era muito grande. Quem é mais antigo sabe que ele sempre foi assim. Então eu diria, ele é batizado com o Espírito Santo há muito tempo. Só que a gente não reconhecia, porque nunca falou. Tá bom, ele preocupado orando a Deus, e os irmãos obreiros, dirigentes das congregações, não sei mais quem, querendo separar ele, porque seria útil ele ser presbítero, mas não fala a língua. Aí um dia qualquer lá, de repente, irmão Jair Castilho, ele começa a falar a língua. Ah, glória a Deus, batizado com o Espírito Santo. Agora eles ouviram. Mas entenderam? Ouviram. O Jair foi batizado, falou em línguas, depois nunca mais falou. Foi só para dar o quesito necessário para ser presbítero, pronto. Ele falou em língua, ele já foi batizado com o Espírito Santo. Depois não falou mais. Não estão entendendo o meu modo de falar? Pronto. Ele já era batizado. Mas mostra que entre nós não tinha discernimento de espírito. Fraqueza nossa. Assembleiano só ouve, falou língua estranha, batizado. Mas se não falou língua estranha, não tem discernimento de espírito entre nós. Então observe que nós somos falhos. Perceberam? Vanderlei entendeu isso? Somos falhos, porque só deduzimos que foi batizado com o Espírito Santo se ouvir falar a língua diferente. Muito pobre essa evidência, porque sabemos que tem gente que fala língua e não é nada de Deus, né? Então falou língua estranha, é batizado com o Espírito Santo. Já vi muitos casos aí que misericórdia, tinha que repreender e não dar graça a Deus que foi batizado com o Espírito Santo. Era o Espírito enganador no meio dos irmãos. Então observe, somos falhos, e dentro da Assembleia de Deus temos uma limitação, que mostra também algo fraco em nós, porque não existem os dons outros, só se evidencia, nesse caso, nosso estudo, falar em línguas, que dê o dom de curar, que dê a interpretação de línguas, que dê o discernimento de espírito, que são dons importantíssimos na comunidade, para todos terem ensinamento e não serem enganados por um espírito que não é o de Deus. Irmãos, estão me entendendo bem? Ainda avançando, vamos para Coríntios, no capítulo 12, verso 28. É quando o apóstolo Paulo, repito, ensinando, tintim por tintim, sobre o batismo com o Espírito Santo e os dons, entre eles o falar em línguas. Agora é o ensino, com precisão. Lá atrás não teve ensino, só teve acontecimentos. Precisamos diferenciar. Agora sim, é o beabá. No verso 28, o que está escrito aí? Vamos ler juntos? E a uns os Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas.
Agora está colocando em ordem. Quais são os dons ou as virtudes, vamos dizer assim, mais, vamos colocar na escala aí, degrau mais alto, me ajudem? Apóstolo. Segundo, profetas. Terceiro, doutores. Quarto, porque ele está numerando. Observe que ele começa a numerar. Primeiro, depois, segundo, terceiro. Ele não falou quarto, mas aí está numa sequência. E nesse aqui, perdoe dizer, variedade de línguas é dos primários. Não é mais importante. A Assembleia de Deus tem que falar língua. Aí fraqueza nossa. Tem que haver outros primeiros. Entenderam, irmãos? Tinha que ensinar. Vai pedir virtude do Espírito Santo, mas nós estamos precisando de apóstolo. Nós precisamos de dom de curar, discernimento de espírito. Mas não, todo mundo fala, tem que falar língua, tem que falar língua, tem que falar língua. Opa, esse é o primário. Perdoe, só para forçar um pouquinho. É o último dos dois. Perdoa, viu, irmãos? Retiro a palavra. Que eu estou só colocando para destacar. Mas não é mais importante. E somos ensinados a falar língua, falar língua, falar língua. Calma, irmão. Calma. Tem outros aí. Deixa eu escolher um pouquinho. Na verdade não é para escolher. Ainda que posso escolher. Vai ser o capítulo 13. Mas aí, eu falei para nós lermos o capítulo 12, verso 28. Variedade de línguas. E o 29, leia comigo. Porventura são todos apóstolos? Não. Pode responder, irmão, as perguntas que estão aqui. São todos profetas? Não. São todos doutores? Manda ler, mais alto. Não. São todos operadores de milagres? Não. Tem todos o dom de curar? Não. Falam todos diversas línguas? Não. Interpretam todos? Não. Volta um pouquinho. Falam todas diversas línguas? Tem variedade de línguas? Línguas estranhas? Não. Agora vem o ensino. Então, nem todos falam língua estranha, mas tem outros dons. Podem ter vários dons, mas não esse. Aqui está o ensino, que não é assembleiano, é geral da palavra de Deus. Ficou claro, irmãos, por favor? Porque eu estou falando uma coisa polêmica, contraditória, ainda mais para nós assembleianos. Mas graças a Deus somos livres para estudar a Bíblia está ensinando. E eu quero aprender da Bíblia. Já foi muito ensinado errado lá no catolicismo romano. Lá é ensinado errado. Aqui, vou falar assim, ensinado não com precisão. Que nossos irmãos eram cheios de poder, mas não tinham, para o jeito, sabedoria. Para depois colocar normas, ensino que não é bem assim. O assim é assim, ó. Tem todos os dons de curar. Por isso que muitos se confundem, achando que todo mundo tem que orar e tem que ser curado. Eu sei que Deus pode usar qualquer um, que na sua oração Deus vai operar uma maravilha e curá-lo, um enfermo de qualquer enfermidade aí. Deus pode fazer isso. Viu, Mohan? Você não tem dom nenhum, vamos imaginar. Mas você vai lá e ora para o enfermo, é curado o enfermo.
Depois você vai orar mais 10 vezes por mais 10 enfermos, 100 enfermos, e nenhum deles vai ser curado. Ou seja, Deus te deu o dom de curar naquele momento. Lógico, Deus também pode fazer o contrário. Te dá o dom de curar, você ora por 1, por 10, por 100, e todos são curados. Aí vamos lá, né? Um outro irmão aqui vai orar? Não, eu tenho fé que vai ser curado. Tá bom, tem fé. Deus pode te ouvir e curar, mas Deus pode também não te ouvir. Ou seja, Deus não vai te conceder o dom de curar, nem um caso à parte, uma exceção, um caso do momento, e nem geral, para ter o dom de curar. Ou seja, Deus dá como quer, e Ele pode dar um dom na hora e depois não dá mais, só aquela hora. Mas outros têm o dom de curar. Que mais? Discernimento de espírito. Que mais? Sabedoria. Que mais? Ciência. Que mais? Ele tem, e está com ele. Agora, numa emergência, Deus pode dar qualquer dom. Ele que faz, Ele que dá. Ó, vou te dar agora, né? Mas depois devolve, porque é só esse momento. O dom que eu quero que você ministre, Juan, aí Deus vai te dizer qual. Então estamos no verso 28. Já lemos o 29. E agora, já li o 30 também, né? Já. E o destaque no verso 30 é: falam todas diversas línguas. Resposta: não. Então não é batizar com o Espírito Santo, vai dizer o assembleiano. Vamos entender? Mas está incorreto essa afirmação de que não é batizado. Ele não pode, ou não tem no momento, Deus não lhe deu esse dom de falar em línguas, mas Deus deu outros, e que podem ser, dentro da escala do Paulo aqui, mais nobre, mais elevado, mais útil na igreja, não sei como é que eu vou falar, qualquer coisa assim, que a gente às vezes, vamos dizer, pode falhar nessas palavras. Está claro, irmãos? Continuando. Aí vem o capítulo 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Agora o capítulo 13, Paulo vai dizer: tem algo mais excelente do que o dom. É amor, e amor não é dom. Olha, atenção, irmãos, amor não é dom. Eu não amo os irmãos porque eu não tenho esse dom. Deus não me deu esse dom. Não existe isso, irmão. O amor tem que existir, porque é próprio da natureza divina. Se temos amor, estamos assim com o papai. Se não tem amor, está desligado dele. Então não é questão de dom, é questão de algo natural da divindade de Deus que Ele dá aos seus filhos. Está claro o que eu estou dizendo? Eu não tenho dom de amor. Maravilha, eu vou para o céu sem amar os irmãos, porque não tem esse dom. Lá no céu, quem sabe Deus vai dar. E a ordem primária, mandamento antigo e mandamento novo, é amai uns aos outros. Então o amor não é dom, é algo mais excelente do que o dom, e que me leva depois a orar ao Pai pedindo o melhor, ou os melhores dons. E qual é o melhor dom? Apóstolo? Não. Profeta? Não. Discernimento de espírito? Não. É aquele que a igreja precisa. Entenderam o que eu quero dizer? Entenderam? O que a igreja precisa? Mais gente para falar língua estranha? Não, pelo amor de Deus. Vamos ser maduros.
Procurai com zelo os melhores donos, e eu vos mostrarei o caminho excelente. Não se preocupe, se tiver amor, o amor por si mesmo nos constrange. Ah, Deus, tem misericórdia. Está faltando quem interprete essas línguas. Todo mundo fala em língua estranha, mas ninguém entende ninguém. Fica um barulhão na igreja, sem edificação. Porque depois a palavra vai falar isso mesmo, não estou inventando não. O apóstolo Paulo fala, que adianta eu falar um montão de línguas, né? Na igreja, se não a intérprete, ninguém entende nada. Quem foi o pregador? Eu já vi culto, irmão. O pregador chegou aqui, começou a falar língua estranha, falou língua estranha, falou língua estranha. Não sei se ele parou porque acabou o fôlego, ou se deu o horário e foi para o banco. Todo mundo, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Mas ninguém entendeu nada. E nem ele mesmo, pode perguntar para ele. E Paulo fala, que adianta? Ninguém foi edificado. Ele voltou para o banco sem entender, mas interiormente, lá no seu subconsciente, sei lá onde, ele teve um contato com Deus. Ele foi edificado. Mas nós que estávamos aqui no culto, não entendemos nada, só ficamos admirados. Uma hora de língua estranha, foi uma benção o culto, tá? Uma benção, mas não entendi nada. Mas vamos lá, vamos devagarzinho, porque senão eu precipito as coisas aqui. Então eu estou falando do amor, que não é dom. É algo da natureza de Deus que está em nós, se estamos com Deus. E vai nos levar a buscar o dom melhor para o bem da igreja. Não, eu quero o dom de ser pregador internacional, viajar de avião para lá e para cá. Quero o dom de cura para poder ficar famoso. Todo mundo vai bater na porta da minha casa, ou vai lá para a minha igreja, para eu orar por eles e vão sair curados. Isso é vanglória. Mas em amor, não existe vanglória, não existe soberba, não existe interesse próprio. O que a igreja precisa? Precisa alguém que ajuda o velhinho a subir a escada ali, ou então ensina ele a entrar no elevador. Deus, eu vou lá para o elevador para ajudar os irmãozinhos velhinhos a ter coragem de usar o elevador. O Pedro dizia assim: o amor leva à necessidade maior de alguém, e não aquilo que me faz mais interessante, né, irmãos? Popular, famoso. Aí é soberba. Em vez de a gente estar com dom espiritual, sei lá que dom é esse aí, perigoso. Porque não é do Espírito de Deus, a procura da vanglória, não é de Deus. Pronto. Verso 8 do capítulo 13. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, me ajudem. As línguas vão acabar, irmão? Vão. Não sabia disso, sabiam, mano? E aí, irmão Xavier, a língua vai acabar, irmão? Havendo ciência, desaparecerá. Então esse dom, outros dons, não são tão importantes assim no céu. O que tem que haver em nós é bastante amor, misericórdia, a expressão do amor, e etc, etc, etc. Agora, por quê? Deixa eu falar aqui com os irmãos, minha ideia. Por que não vai ser essa língua? Porque eu não vou precisar falar com o Giovanni alguma coisa
ou com o irmão Gilson Miguel alguma coisa, não preciso falar. Irmão Gilson Miguel, está me ouvindo? Ó, isso, aquilo outro. Não precisa, por causa da comunhão de espírito. Sem falar, a gente vai entender tudo. Perceberam o que eu falei? Como é que Adão soube que a mulherzinha que estava lá era a esposa dele, que ia dar filho e que etc, etc, etc? Deus não falou, Deus não chamou ele à parte lá no escritório celestial, falou: olha, está vendo aquela lá? Aquela lá é fêmea, é lá, isso, aquilo outro, é assim, entendeu? Entendi. Repete para ver se você entendeu mesmo. Deus não fez isso com Adão. Como é que foi mesmo? Comunhão de espírito. É algo mais avançado. Dizem que tem comunicação telepática, não tem, irmãos? Irmão Israel, não é isso? Só que lá no céu, irmão, não é nada telepático, é tudo pático. Porque não é de longe, longe, não. Tudo é claro, todo mundo vai entender uns aos outros. Comunhão de espírito, né? Os profetas antigos olhavam e já entendiam a mensagem de Deus. Pronto. Saiu no som da igreja a palavra de Deus? Não. O Senhor falou onde? Neles. No ouvido? Sim, pode falar no ouvido. Mas pode falar lá no cérebro. Ou a comunhão de espírito que já entende o que Deus quer, o que Deus fala, a orientação que Deus dá. Então é muito mais avançado, por isso que línguas cessarão. Mas deixa eu avançar um pouquinho mais. Coríntios ainda, capítulo agora 14. Começar no verso 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Estou lendo o verso 1, mudei. Eu chamei para outro versículo, mas voltei ao 1. 2. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação, consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Aí o dom de profecia é aquele que ministra a palavra com mentor. Não é o que fala do futuro, não. Aqui as palavras português e outras línguas são fracas em si, mas Paulo está dizendo aquele que fala na linguagem que o povo entende das coisas de Deus, ele edifica a igreja. Agora fala em língua estranha, ninguém é edificado, só o próprio. Mas você chega para ele lá e pergunta para ele: irmão, o que você falou em língua o culto inteiro? O que você falou? O que é que você falou? Ele vai dizer. O que você vai dizer, irmão? Não sei. Ah, então por que você falou? Aí é o papai do céu. Muito bem. Li até o verso 4. Verso 5. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, ou tenha variedade de línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando língua estranha, que vos aproveitaria se vos não falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Aí Paulo coloca assim mesmo como exemplo. Aí que é quando Paulo vai dizer: eu prefiro falar 5 palavrinhas com entendimento
ou seja, que vocês também possam me entender, do que 1000 em línguas bem difíceis, bem estranhas, ou uma variedade enorme de línguas. Porque já vi alguém testificar de alguém que começa a falar alemão, depois passa pelo árabe, depois fala chinês, depois fala, ou seja, uma variedade de línguas, ele mesmo falando, não entende nada. E ninguém vai entender nada a não ser que seja desses povos. Capítulo 14. 9. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Então observe, língua estranha não é a melhor opção, é o mais evidente. Fragilidade nossa, Deus dá com abundância, porque senão muita gente ia achar que não tem dom do Espírito Santo. Aí Deus, deixa eu falar um pouquinho de língua estranha para ele se confortar. Mas não é esse dom que eu quero que ele use. Verso 13. Pelo que? O que fala língua estranha, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento, o meu entendimento, fica sem fruto. 17. Vou ler o verso 17. Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. 18. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. O apóstolo Paulo falava mais línguas que todos nós. Então ele falava alemão, português, árabe, coreano, chinês, japonês e hindu. Me ajuda aí, irmão. Falava mais do que todos nós. Eu estou exagerando um pouquinho, não sei, mas ele que falou, que falava mais língua que todos. Verso 19. Todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras, na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Verso 23, aqui que eu quero, 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem doutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Observa o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo entrando no congresso nosso, todo mundo no reteté daquele, o apóstolo Paulo vai falar assim: estão cheios de poder? Eu acho que não. Está todos sem entendimento. E se for indouto, então vai caçoar da gente, está todo mundo, ó, que nem lá em Atos dos Apóstolos falaram, esse pessoal está bêbado. Esse é o 23. 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos juntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, que haja interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quanto muito, 3, e por sua vez. E haja intérprete. É assim que acontece entre nós. Irmão Márcio, é assim que acontece em nós? Clarimar, não é. Então observe que eu estou falando uma coisa que é detalhada, com mais ciência, mais precisão. Ensino de Paulo.
Vamos falar em língua estranha. Opa, a igreja inteira. Paulo, todo mundo paga. Agora é só o Geraldinho com o sino. Fala aí, meu Geraldinho. O que Deus está te usando aí? Bom, Manuel, interpreta, hein? Ah, tem mais alguém para falar? Então agora é a sua vez. Qual é o seu intérprete dele? Agora é você, Xavier. Interpreta o que o outro lá vai falar. Irmão, não é como hoje. Hoje, perdoa, irmão, perdoa falar assim. Nós estamos sendo como crianças, sem entendimento, até nas coisas de Deus. Então nós temos que orar mais, até nos dons espirituais, para podermos ser úteis, mais úteis na igreja. Oh. 28, verso 28, me ajuda aí. E se alguém falar língua estranha, faça isso por 2, ou quanto muito 3, e por sua vez e haja intérprete. Eu li o verso 27. 28. Mas, se não houver intérprete, e se não houver intérprete, irmãos, o que faz? Qual é o ensino de Paulo? Esteja calado. Falar isso no congresso, misericórdia. O Afonso vai ser pedrejado. O Afonso jogou um balde de água fria. Não é assim que fala, irmão José? Está escrito aqui. Não é eu que estou inventando, não. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja. Ou, me ajuda aí, que tem uma saída. Qual a saída? Fale consigo mesmo e com Deus. Então não precisa gritar. Fala baixinho para si mesmo. Está entendendo, irmãzinho? Sim ou não? Então, são os mistérios de Deus. Agora, geralmente, quando um fala a língua, todo mundo quer falar. E parece que tem uma disputa. Quem vai falar mais alto? Aí, Deus nos acuda. O apóstolo Paulo aqui ia balançar a cabeça, bater o sininho. Não tem mais campainha aqui, né? Continua, irmãos, o ensino. Verso 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Verso 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas. Agora todos nós vamos ler juntos. Verso seguinte. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. E com ordem. E não falei tudo. Tem mais coisa que podia ser falada. Eu posso arranhar um pouquinho. Dá um toquezinho. A língua que se fala é a língua dos anjos. Quem disse que o anjo fala língua sonora? Essa língua, irmãos, é som, é vibração do ar. Anjo não precisa de ar para falar. É outra dimensão. Então essa ideia, fala na língua dos anjos. Não, está falando português, alemão, árabe, japonês. Não está falando a língua dos anjos, não. Porque o anjo não precisa de som, vibração de ar para se comunicar. Então é uma infantilidade. Então, ao invés de falar que é a língua dos anjos, diz, é uma língua, é um falar estranho ou diferente, ou uma variedade de fala dos dons celestiais, mas que é de anjo não é, não.
Entenderam o que quer dizer? Então não existe muita coisa para se conversar, irmãos. Muita coisa. E às vezes a gente fica só na simplicidade e acaba cobrando de outro coisas. Como vi gente cobrando, você não fala língua estranha, você não vai para o céu. Dá um jeito de falar língua estranha até o arrebatamento. Senão você não vai para o céu. Porque você não vai saber a língua dos anjos. Oh. Pronto, aí tem gente que fica nervosa, preocupada que não fala. Mas pior é que ele vai morrer antes de Jesus vir. Então tem que falar, mudar isso aí. Você tem que falar língua estranha, nem que seja lá em coma. No último respiro ou suspiro de vida. Senão você não vai para o céu. Você já não ouviu falar isso? Sim ou não? Eu já ouvi várias vezes alguém. Você tem que falar língua estranha, senão você não vai para o céu. Calma, irmão. Isso é um dom e é um dos mais simplesinhos. Lógico, outra vez lógico, bem lógico, que é o mais notável. Mas não é o único. Não é o único. Amém? Perdoe, hoje estendi demais. Vamos pôr de pé, vamos encerrar. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet.
e a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.